você que nos assiste, não esqueça de dar o like ou positivo e também de divulgar em suas redes sociais para os seus amigos e conhecidos. O Brasil está em crise. Gasolina a mais de R$ 7,00. Gás de cozinha a mais de R$ 100,00. Ultrapassamos 600 mil mortos pela Covid-19. A CPI indicia mais de 70 pessoas responsáveis pela catástrofe da pandemia, inclusive o presidente da República, que do negacionismo às fake news, em live, Bolsonaro afirma que as vacinas propagam AIDS, levando o YouTube a suspender sua conta na plataforma. Em meio ao caos da desorganização da economia, a miséria crescente já atinge 25 milhões de brasileiros, enquanto 115 milhões vivem com insegurança alimentar. Esse é o país que achou que ao fazer arminha com a mão, tudo estaria resolvido. Para contribuir na reflexão sobre essa conjuntura, o Caminhando Jornal TV traz suas sessões de História e Política, a encruzilhada dos bolsonaristas com um recuo do presidente após o 7 de setembro. Literatura com Jorge Amado. Desaparecidos, tanto na ditadura, que Bolsonaro tanto idolatra, quanto no nosso cotidiano, graças à violência da cidade do Rio de Janeiro. Animais e poesia. Caminhando Jornal TV. Os Estados Unidos, a sua democracia, o que lá ocorre, etc. Pensarmos um pouco, os Estados Unidos, desde a democracia descrita por Tocqueville, até os últimos acontecimentos, como a tentativa de golpe, de invasão do Capitólio, por Trump e seus adeptos. E aqui no Brasil, Bolsonaro e muitos batendo continência a isso, curvados ao Império Americano, enquanto aqui eles ainda se intitulam nacionalistas. E veja-se só, vejam bem o caso dos Estados Unidos. O que é democracia e o que seria democracia que os Estados Unidos defendem, o Império do Capital, etc. O governo do povo, atenção, do povo, pelo povo e para o povo. A definição de Lincoln continua válida. José Afonso da Silva, professor de Direito Constitucional, e outros tomam ainda hoje esta definição. Não se trata de um governo de minorias, uma oligarquia, não se trata de uma plutocracia, governo dos muito ricos ou de poucos. Não, trata-se de uma democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Pergunta, os Estados Unidos algum dia se aproximaram disso? Sim. Há um livro famoso, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, um francês, que ele mostra a democracia americana, que surgiu pujante nas bases, etc. E um exemplo ele dá e discute foi o júri popular, em que nos Estados Unidos todos os casos eram discutidos pelo júri. E o próprio povo decidia, casos cíveis, inclusive, não só criminais como é no Brasil. No Brasil isso foi reduzido.
E uma vez perguntaram lá, ele mesmo conta que indagou, mas por que isso? Porque o povo não tem uma especialização para decidir melhor, pode cometer erros nessa decisão, então, o juiz sabe mais, etc. Eles responderam. Não é um problema jurídico, é um problema político. É um problema da soberania popular. Para ficar nítido que o povo está acima do juiz, está acima de tudo, inclusive na justiça. Vejam que no Brasil, no sentido oposto, e já tivemos antes júri popular, foi se eliminando cada vez mais a participação popular no judiciário, eleições, etc., a participação, e foi chegando a esse judiciário burocrático de cima para baixo, etc., que, como todos sabem, está degenerando hoje num estado de exceção. O que aconteceu? Houve mudanças internas nos Estados Unidos. Houve a formação de monopólios, de oligopólios, a formação do complexo industrial militar, uma série de mudanças que, por exemplo, Muniz Bandeira, na formação do Império Americano, em 894 páginas, coloca a questão. Mas houve um desvirtuamento. Já em 1947, Eisenhower mencionava, espantado, e era um general, que havia um complexo industrial militar atuando nos Estados Unidos. Esse complexo industrial militar, que já vinha de um conjunto de interesses em guerras, invasão do México, a tomada do Texas, entendeu? A luta contra os espanhóis, eles foram afirmando um poder não só que formou os Estados Unidos através da guerra, como no resto do mundo. Hoje eles têm 800 bases militares, mais ou menos isso em todo o mundo. Fizeram um massacre no Iraque, um massacre na Líbia, tentaram acabar com a Síria, fizeram a Guerra Fria contra a antiga União Soviética, deturpando, corrompendo aquele Yeltsin, corrupção, fazendo tudo, não só para se afirmarem militarmente, alimentando o complexo industrial militar, como ainda destruir seus rivais. E hoje nós sabemos o que são os Estados Unidos, que são uma potência, um grande país, um grande povo, mas uma potência militar terrorista. Guedes afirma que o petróleo não vai ter valor nenhum. Interessante. Aqui no Brasil, quais são as empresas privadas que trabalham com energia limpa? Com energia verde, mudança de modelo energético brasileiro, está tão avançado assim, para não depender do petróleo, não depender das hidrelétricas e assim por diante. Nosso sistema tem que ser integrado, não tem nem dúvida disso. Todas as fontes energéticas do Brasil são bem-vindas. Temos em abundância energia solar. Em abundância é o potencial, na verdade, né? Porque instalado mesmo, pouquíssimos. Mas com que recurso? Que iniciativa privada no Brasil só privatiza lucro e socializa prejuízo do nosso povo. Então a iniciativa não vai ser dos privados, porque tem risco. Risco no projeto, risco na execução, risco no acompanhamento, risco na distribuição. Então a iniciativa privada não vai fazer nada para o nosso país. É justamente com recursos do pré-sal, do petróleo do pós-sal, que nós podemos alavancar projetos de energia limpa, energias sustentáveis. E para onde nós estamos mandando nosso petróleo? Para o exterior. Para eles terem energia limpa deles. E nós ficamos com a fóssil encalhada. Base de Alcântara já não é nossa. Vários quilômetros quadrados já são de estrangeiros em plena selva amazônica, no Cerrado, no Nordeste. Que soberania nós temos? Então o senhor Guedes está especulando com os dólares, com o nosso petróleo, com o nosso povo. Ele ri à toa quando o dólar aumenta. E uma falta ética total, o ministro do governo está com dinheiro aplicado em paraíso fiscal. E está rindo à toa, porque a privatização da Petrobras já está acontecendo há bom tempo. E ele está dando continuidade a isso aceleradamente.
não dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. O Sindileges, junto com a Frente Servir Brasil, ingressou com uma representação junto ao TCU para que o Ministério da Economia seja obrigado a apresentar os documentos técnicos que embasaram a PEC 32. Olá, colega. O Sindileges está aqui presente no desembarque do aeroporto de Brasília para recepcionar os deputados que a partir de amanhã vão votar o relatório da PEC 32 na Comissão Especial da Câmara. O atual relatório permite a contratação de terceirizados e temporários de forma irrestrita. A gente sabe bem o que isso resultará em maior corrupção e ineficiência do serviço público brasileiro. Nós não podemos permitir isso. Vamos exigir a retirada e, se for votar, que não passe por cima da comissão especial. E nós não vamos aceitar! O governo, na verdade, mente quando afirma que a PEC vai trazer algum tipo de economia aos cofres públicos. Ele não fez estudo de impacto. A PEC 32, ela não é uma reforma. Ela é um marco regulatório da corrupção no Brasil. Não a PEC 32! Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje vou falar com vocês sobre bullying cibernético. O bullying cibernético ele está sendo desenvolvido todos os dias com a utilização da internet. A internet ela pode ser uma via de mão dupla. Nós usamos para pesquisas, para nos comunicarmos, para estarmos aqui, inclusive, fazendo este programa. Contudo, os jovens, eles têm praticado o bullying cibernético, que é o apontamento daquela parte negativa ou da parte que magoa, que sensibiliza o colega ou a pessoa que querem atingir. E eu queria dizer do bullying cibernético porque ele tem causado muita ideação suicida, porque os jovens hoje têm pensado em suicídio, cometido suicídio, eles estão cada vez mais deprimidos, mais tristes. Então eu queria chamar a atenção primeiramente para o tratamento desse jovem que é acometido por depressão e acometido por emoções que descompensam seu estado, porque tudo isso influencia no desenvolvimento escolar. A cognição fica comprometida porque a sua emoção é tocada, é ferida, né? Então também tem aumentado bastante o suicídio entre os jovens e adolescentes. Eu gostaria de dizer que a internet ela está a serviço da nossa positividade e nossa negatividade. Então veja como vocês estão usando este meio que nos favorece a comunicação. E vamos cuidar dos nossos jovens. Eles estão sujeitos, nós todos estamos sujeitos a bullying cibernético.
Denúncia é o que não falta nesses últimos 6, 7 anos como petroleiro. Estamos acumulando 5 anos de favorecimento às empresas estrangeiras, reduzindo a capacidade de nossas refinarias de 100% para 70%, refinando menos petróleo, consequentemente menos diesel. Menos diesel, mais importação. De quem? Da Shell, por exemplo. Nossa arquirrival, que sempre lutou para que a Petrobras não existisse e continua querendo toda a fatia do mercado. Assim como outras. Statoil, Total, etc. Aí então se acumulou 122 bilhões de reais favorecendo o mercado americano. É isso mesmo. E 5 anos começa com o governo Temer. Aquela ponte para o futuro, que é a ponte da nossa desgraça. É a ponte para o golpe. E continuamos com o presidente da República nazista que está aí imperando no Brasil. E continua com a ordem para importarmos, tendo capacidade para refinar e ainda doando refinarias. Doando a refinaria da Reman, da Relan, reduzindo o controle da Petrobras sobre a questão do preço. Mas nós podemos hoje acabar com a PPI de imediato. Só basta um ordenamento. Querem agora privatizar a Petrobras com uma única lei. É isso mesmo, vocês ouviram. A Petrobras já está em processo de privatização há muito tempo. De forma fatiada, em forma de subsidiárias, em forma de doação de campos de petróleo. Então a PPI é um mal que o Brasil está sofrendo, imposto por esse governo. Nós não precisamos dolarizar nosso petróleo, nem manter o nível cambial externo. Os estrangeiros têm que se virar para conquistar nosso mercado. Mas não, nós estamos entregando o mercado de bandeja e penalizando a população brasileira com preços dolarizados. Seu salário é dolarizado? Varia de acordo com a oferta do mercado estrangeiro? E vem a greve dos caminhoneiros, que também temos que apoiar. Dia 1º de novembro. Ajude-os. Não tenha preconceito. Todos erram. Os carteiros erraram. E estamos junto com eles para preservar o Correios brasileiros. Assim como nós também queremos preservar os empregos dos trabalhadores autônomos em nosso país. É viagem no sangue. Eu te saúdo, João, porque és igual a mim, de carne e osso, de fibras e músculos, amoldado com o mesmo barro, banhado na mesma água, construção de lágrimas e risos. Viajaste as ruas do mundo com o teu corpo, mais do que com os pés, pois o corpo pesa, mas os pés depressa sangram, e sempre há ruas a caminhar por toda a vida. Por isso eu te saúdo, João, porque tuas mãos manejaram enxadas, foice, arado, serras, deixando um pouco de ti em cada dedo que os dentes de aço devoraram. Araste a terra, colher o feijão, plantaste o trigo, comer o pão, abriste o poço, beber a água, mas sobreviveste, colhendo espinho, mordendo cardos. Eu te saúdo, João, porque sei que habitas o corpo da cidade, e teu espírito renascerá do sangue do punhal que te matou. 1969. Do livro Águas de Ontem. Política. Meus amigos, nós vamos tratar aqui, mais uma vez, de um problema que talvez seja a chave para o entendimento do que vem ocorrendo no Brasil. O estado de exceção. E um estado de exceção informal, implícito, cada vez mais explícito. E nós temos um problema aí
Porque, veja bem, enquanto nós tentamos decifrar o que se esconde, os projetos invisíveis por trás da aparência, e isso exige muitas palavras, isso exige todo um contexto. De outro lado, o que se faz? O Conselho de Carvalho e o que faz os moleques aí que dirigem o Brasil. Por isso o Bolsonaro foi eleito sem debate, naquela fakeada, aquela coisa, uma vergonha na história do Brasil, que foi aquela facada cada vez mais esquisita naquele momento, e o papel dos militares também cada vez mais vergonhoso naquele momento, precisando voltarem atrás urgente e fazerem uma autocrítica, se tiverem grandeza para tanto. Mas qual é a tática de outros? É o apelo à violência, o apelo aos instintos mais baixos, o apelo ao id do Freud. E não estão fazendo isso casualmente. Isso é um recurso para ganhar massas e povo, principalmente o povo mais ignorante, o povo mais simples, menos educado. Eles gritam, berram, apelam para a emoção, que pode ser ganha com poucas palavras, com enganos e mentiras, enquanto nós tentamos a razão, em que você tem que ter racionalidade, explicações, etc., e necessita muito mais que 2 ou 3 linhas de um Twitter. Explicar a questão do estado de exceção já implica logo em 2 problemas. Primeiro, que o objetivo da historiografia oficial e da própria grande mídia não é absolutamente a história verdadeira. Eles querem uma história oficial, uma contra-história. Então é preciso ter uma história e uma contra-história, como diria Carlos Guilherme da Mota, lembrando o Honório Rodrigues. Há uma falsificação da história do Brasil e da política no Brasil, através da mentira, golpes, etc. Isso hoje chegou ao paroxismo. Que quando se fala em estado de exceção, existe o estado de sítio, o estado de urgência, etc., etc., que são tradicionais. Mas não é esse o estado de exceção a que se refere o filósofo italiano, o grande filósofo Agamben, em que ele coloca uma outra situação, em que sem necessariamente se alterar a Constituição e as leis, através de interpretações, manipulações, desvirtuamentos, falta de efetividade da norma jurídica, impede-se sua eficácia e ela é distorcida para outros fins. Assim age o estado de exceção. Pega um brigadeiro desse aqui, por exemplo. Delicioso, né? Só de olhar a gente já sabe que ele é muito calórico e repleto de açúcar na sua composição. São mais ou menos 100 calorias em apenas 30 gramas. Ou seja, nesse docinho inocente, lá se vai 5% da dieta recomendada para o seu dia, em média de 2.000 calorias. Mas e o resto? Você acha que consegue escapar do açúcar invisível? Ele está em todo lugar. Vamos começar com um exemplo fácil. Refrigerante. Uma latinha de 350 ml tem mais ou menos 62,5 gramas de açúcar. São 5 colheres de sopa rasa, mais do que o limite diário. Ah, mas então você é daqueles que substitui o refri pelo suco achando que é mais saudável. Se for néctar, tá bem enganado. Anota aí então. Uma latinha tem cerca de 4 colheres e meia de açúcar. Isso é bastante, não é? O açúcar também se esconde, por exemplo, no ketchup que você coloca no seu sanduíche. 3 sachês contêm quase uma colher de sopa de açúcar. E aquele tradicional achocolatado? A embalagem diz que está repleto de nutrientes, mas não destaca os perigos, o açúcar fica bem escondidinho. Mas uma caixinha de 200 ml tem 27 gramas. Não é à toa que diversos estudos já comprovaram que o açúcar vicia de verdade. Os riscos do consumo exagerado são muitos. Diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, além das temidas cáries dentárias. No Brasil, a população usa e abusa do açúcar. A média por pessoa é de 10 colheres de sopa por dia, 100 gramas a mais que o limite máximo estabelecido pela OMS. Resumindo, não adianta cortar apenas o açúcar do cafezinho. O ideal é manter uma dieta equilibrada, com comida de verdade mesmo, sem nenhum abuso.
Levaram ele, arrebentaram, cegaram, tiraram os olhos dele, fizeram a maior barbaridade sobre o Bacuri. O Bacuri foi assassinado justamente quando houve o sequestro do embaixador do suíço, né? O primeiro nome da lista era o dele. E foi por isso que eles oficializaram a morte. E mataram, naquele momento, eles mataram Eduardo. Porque Eduardo passou 100 e tantos dias dentro de uma prisão secreta, sendo torturado e sendo, como disse, destruído fisicamente aos poucos. Falaremos hoje sobre Jorge Leal, Amado de Farias, ou simplesmente Jorge Amado, que nasceu em Itabuna, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912, faleceu em 6 de agosto de 2001, em Salvador, com 89 anos. Foi um grande escritor, era regionalista, foi do segundo tempo do modernismo no Brasil e era regionalista. Ele escrevia preferencialmente sobre a Bahia, em especial sobre Salvador. Escreveu 49 livros, com 80 trabalhos traduzidos, e fez parte desde jovem do Partido Comunista Brasileiro e da Aliança Nacional Libertadora, um movimento também comunista, e participou da Intentona Comunista, que foi um sistema de protesto dos militares brasileiros contra a ditadura, e as duas entidades que ele pertencia participaram, e ele teve também ativa atuação, e ele foi preso. E mais tarde ele escreveu, em 1937, Capitães de Areia, um livro que é uma denúncia contra os maus tratos que um grupo de crianças que viviam abandonados num trapiche do Cais do Porto, um trapiche abandonado também. Então eles viviam lá e eles não tinham nenhuma assistência, viviam assaltando, roubando, mas eles, até no reformatório, eles eram muito maltratados. E foi uma denúncia, como o governo Vargas não aceitou isso, então em praça pública queimaram os livros de Jorge Amado, sendo que 50% dos livros foi Capitães de Areia. E eu queria dizer também que ele, em 1961, teve um reconhecimento nacional, porque internacional ele já tinha. Ele entrou para a Academia Brasileira de Letras e ele fez alguns poemas. Eu vou dizer um pequeno poema dele, que é exatamente isso. Na vida só vale o amor e a amizade. O resto é tudo pinóia, é tudo presunção. Não paga a pena. Foi um grande escritor e eu morava no meu bairro, na Bahia. Eu tive o prazer de conhecê-lo e admirá-lo desde criança, que eu admirava Jorge Amado. Obrigada.
Dance o tango da morte. Dance conosco o tango da alegria. Caminhando Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Recentemente nós tivemos a destituição, renúncia, de 4 assessores do ministro da Economia. Foi por acaso? Não. Foi para ganhar na especulação do dólar. Foi para justamente ele iludir o povo com uma mão e agir com a outra. Como qualquer mágico faz. Ou ilusionista, como queiram. Nada que esse governo faz é por acaso. Qualquer palhaçada, entre aspas, tem um motivo de ser. Principalmente para nos distrair do foco principal e do ataque principal que eles estão fazendo. Esse governo ataca a 360 graus o nosso povo em todas as matérias. Não há uma disciplina das diversas pastas do Ministério de Bolsonaro que não pense em formas de nos destruir, de acabar com a soberania nacional, acabar com nossos direitos. Hoje saiu um vídeo em que Bolsonaro fala que é tão fácil corromper e ser corrompido. É só falar que precisa de um sapato 44, que virá recheado de dólares americanos, verdinhas de 100 em 100. Isso é a certeza da impunidade. Assim como o outro lá declarou que manda no Banco Central recentemente. É o governo que nós temos para hoje. Amigos, então a indagação é sobre a razão de Bolsonaro ter recuado depois de um certo sucesso no dia 7 de setembro, e Bolsonaro, no meio disso, todavia, no dia seguinte, telefona para o Moraes, não? Através do Temer, uma história meio obscura, não? E ele simplesmente volta atrás em tudo, pede desculpa, elogia até o Moraes, etc. O que aconteceu? E para onde vai essa nova atitude do Bolsonaro e por quê? Provavelmente o Moraes tinha noticiado que iria prender algum dos filhos dele, tomar mais providências, etc. E fizeram um acordo de bastidores, uma conciliação, estado de exceção. O estado de exceção funciona dessa maneira. Fizeram um acordo de bastidores, para o qual ele foi lá falar aquilo em público, causando essa certa calmaria desses dias em que nós estamos, não é? Todavia, quais outras razões? Provavelmente as Forças Armadas não aderiram à tentativa de golpe ou não deram respaldo a uma continuidade disso. Então, o que houve? Ele, apesar disso, as milícias não se sentiram com condições de ir adiante, governadores tomaram providência, havia um risco de guerra civil, os militares não estavam dispostos a mais um erro terrível, e é nessa situação em que nós nos encontramos. Então, para onde vai uma coisa dessa? O que querem agora? É evidente que Bolsonaro, está aí a Comissão Parlamentar de Inquérito, está indiciado em vários crimes. Se houver um mínimo funcionamento das instituições, poderá haver ou não haver, conforme a dança do direito brasileiro, nesse estado de exceção informal, quase formal, vai depender dessa situação do Lira, etc., em que eles desobedecem, Aras, Lira e outros, ostensivamente a lei. Eles não dão efetividade às normas jurídicas. Eles não cumprem seu dever. Deveriam ser punidos. Deveriam ser punidos, porque isso é crime também. Não é? Prevaricação, vários outros, mas não. Faz-se de conta que as coisas funcionam normalmente e eles estão aí. Então, Bolsonaro continua, parece que pretende agora, não tendo conseguido o golpe, não tendo conseguido nenhum tipo de golpe, as Forças Armadas provavelmente disseram não. E para onde vai isso? Bolsonaro, se não fizerem o impeachment de Bolsonaro,
se não afastar esse cidadão, ele irá continuar isso e nos meses que antecederão a passagem do poder, se perder a eleição, ou mesmo que ganhe a eleição, ele irá promover, voltar a promover mentiras, voltar a promover ameaça de violência, etc, etc, que é a forma dele fazer política e da fração política de extrema-direita americana fazer política. Por exemplo, eu acho que ele vai trazer para o Brasil o jogo como um impacto. Essa questão do jogo, do cassino, ela está num impasse, numa divergência entre o Lira e o Centrão, que são plenamente favoráveis, naturalmente, que existe um dinheiro por trás, e os evangélicos, as grandes lideranças evangélicas que se dizem contra por razões éticas e morais. Ora, essas lideranças devem bilhões de impostos, porque contrariaram a Constituição e devem impostos. Ao mesmo tempo, nós sabemos como elas são sensíveis em dinheiro. Os cassinos virão, porque causarão um grande rebuliço e um trunfo que, afinal de contas, quem se aproveitará é Bolsonaro. Para onde vai uma coisa dessa? Para a crise, para provocações, para sabermos lá o quê. Então, dias sombrios nos esperam, tenhamos muita atenção. A nova versão do presidente, né, Jair Paz e Amor, tem colocado uma questão que é a encruzilhada que se encontram os bolsonaristas. Afinal de contas, são seus seguidores aqueles que veem nele uma radicalidade truculenta para tratar a questão política. No momento em que Bolsonaro recua, isso cria um impasse. Afinal de contas, isso é para acreditar essa nova versão do presidente ou não? Há aqueles que acreditam que ele não vai levar isso muito à frente, porque, afinal de contas, vai contra o seu perfil, a sua personalidade. Outros acreditam que é uma jogada para tentar a sua reeleição, que se vê extremamente ameaçada com a queda de sua popularidade, não só pelo desastre que é o seu governo, seja na questão da saúde, da educação, da economia, mas também essa indefinição que é a sua linha política. Enfim, de qualquer forma, os bolsonaristas se encontram numa encruzilhada. Aqueles que são os mais truculentos, de perfil fascista, de perfil muitas vezes até nazistas, eles estão se sentindo desamparados, porque, afinal de contas, eles apostaram todas as suas fichas numa possível ditadura, num possível golpe liderado pelo ex-capitão. Ora, e agora? Ele vai fazer o velho jogo que sempre recriminou? Venhamos e convenhamos, Bolsonaro não é nenhum estadista brilhante, muito pelo contrário. Ele é abaixo da mediocridade enquanto político, foi enquanto parlamentar sem apresentar nenhuma emenda, sem qualquer experiência ou expressão política, mas bem assessorado, soube surfar na onda do antipetismo e na onda, né, do desmonte do Estado. Afinal de contas, esse Estado pouco faz para os mais pobres, e foi nisso que ele se apoiou. Rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha, estou no Guanabara aqui de Irajá, onde iniciou essa semana o aniversário Guanabara, né? E o aniversário Guanabara, historicamente, ele sempre traz alguns caos para o trânsito, né? Brigas entre clientes por
preços em promoções, e hoje nós estamos se deparando a uma realidade totalmente diferente, com a alta de toda a cesta básica, muitos alimentos, né, por causa da commodity, tiveram uma alta, e nós estamos vendo uma movimentação muito menor. Fala, rapaziada, voltamos aqui da Lili, ela que assina o cheque na hora de passar as compras lá, e eu trouxe ela para falar sobre o que ela achou da experiência dela na edição de 2021 do Aniversário Guanabara. Fala pra mim, Lili, como é que foi lá? Então, os preços não estavam legais, eles colocaram produtos mais caros e produtos mais baratos, fazendo com que o cliente levasse, né, o mais caro. Eu acho que foi uma permuta aí com os preços. Maravilha. A gente viu realmente a diferença gritante nos outros anos, a filas menores, engarrafamento zero, e essa questão, preços, alguns preços dentro de uma normalidade e outros preços acima do normal. Um grande abraço, rapaziada, fiquem com Deus. Tem uma determinada teologia norte-americana que tomou conta de parte da igreja evangélica no Brasil, que é a chamada teologia da prosperidade. Essa influência de fato veio. A ideia de que a pessoa indo à igreja, dizimando, ofertando, crendo, ela vai prosperar materialmente. Então isso eu costumo dizer que é a versão mais capitalista, neoliberal, com roupagem religiosa, porque no fundo, a situação do indivíduo fica na lógica do mérito. Assim, você isenta as estruturas de injustiça, diz você está nessa situação porque você não crê, porque tem uma maldição sobre a sua vida. Então venha nessa igreja, e tem igrejas que até compartimentam o agir de Deus. Olha, segunda-feira nós vamos abençoar a sua família, terça-feira é a sua vida sentimental, quarta-feira é você que precisa de uma casa própria. Ou seja, mas no limite estamos aqui para resolver os seus problemas, e Deus nos usa para isso. Tem uma influência norte-americana da chamada teologia da prosperidade, que cresce muito dentro desse multiforme segmento evangélico no Brasil. Eu considero, evidentemente, a teologia da prosperidade um contrassenso com a própria Bíblia e a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Em política internacional, eu trago os últimos acontecimentos de Portugal, da política portuguesa. Mas antes é preciso a gente fazer alguma retrospectiva. Nesse ano tivemos eleições para presidente em que a direita se associa ao PS e garante o controle do Estado. Logo em seguida temos eleições para as câmaras municipais, em que há um avanço da direita e da extrema-direita nessas eleições. Só lembrando que, para presidente, a extrema-direita obteve quase que o dobro dos votos que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerdas juntos. E agora há uma ameaça por parte da esquerda de não aprovar o orçamento do governo. Diante dessa ameaça, o governo, o presidente, ameaça, em contrapartida, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Diante desse quadro, a direita e a extrema-direita aguardam ansiosamente por essas eleições, porque, dando prosseguimento à sua expansão junto à população portuguesa, é bem provável que haverá um encolhimento da esquerda no próximo parlamento. Aguardemos.
Não dance o tango da morte, dance conosco o tango da alegria. Caminhando o Jornal TV. Cultura, política, música, poesia, dicas, sem fake news e sem enrolação. Sábado, 13 horas, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Também no YouTube. Trens de alta velocidade que circulam a 350 km por hora. Uma forte expansão no setor imobiliário, com a oferta de milhões de novas moradias. Investimentos em todos os setores de infraestrutura. O plano de expansão começou há exatos 2 anos, como resposta à crise financeira internacional. O valor do pacote, 600 bilhões de dólares, o mesmo montante que acaba de ser anunciado pelos Estados Unidos, como forma de manter a cotação do dólar e garantir a competitividade dos produtos norte-americanos. Na China, o programa apresentou resultados surpreendentes. Foram criados mais de 20 milhões de empregos e o país cresce a uma taxa de 10% ao ano, a maior do mundo. Alguns setores, como a indústria automobilística, crescem a taxas de mais de 100% ao ano. A classe média chinesa já beira os 300 milhões de habitantes e avança rapidamente para 400 milhões. Olá, amigos do Caminhando. Então, hoje ainda na linha do que eu venho falando sobre desenvolvimento sustentável, eu vou falar sobre a questão dos hábitos, né? Alguns hábitos que a gente pode ter, né? Que seriam hábitos saudáveis, né? E ecologicamente corretos, tá? Então, primeiro, né? A questão da gente economizar luz, né? Ter cuidado de desligar as luzes quando elas não são necessárias, né? Também economizar água, né? São 2 medidas que a gente pode chamar inteligentes economicamente, né? E também são medidas ecológicas, né? Outra questão, né? Muitos têm procurado também andar mais a pé, né? Ou andar às vezes de bicicleta, né? Claro que a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Mas são medidas também, ações, né? Ecologicamente corretas, né? E inteligentes também do ponto de vista econômico, né? Outra questão que está sendo muito realizada, né? Outra ação, é a questão de separar o lixo, né? Tem algumas cidades que já tem uma estrutura, né? Para coleta seletiva do lixo, né? Então é uma ação considerada ecologicamente correta, né? Tem uma geração, né, que está muito preocupada hoje em dia com a questão da alimentação saudável, né? E uma preocupação muito grande também de ingerir alimentos orgânicos, né? E livres de agrotóxicos. Algumas pessoas já estão adotando essas ações, né? E elas são interessantes dentro de uma visão também de um desenvolvimento sustentável, né? Ou de agir de uma forma ecologicamente correta, ok? Então é isso, um abraço, até breve. Alô, quem fala? É o pregador, apóstolo e profeta. Olá, pregador, tudo bem? Tudo bem, irmão. Eu queria te convidar para você pregar aqui em uma festividade na minha igreja. Como é que faz? Irmão, eu estou cobrando R$2.000, hotel e passagem de avião e mais um camarim com frutas, água e também refrigerante. Amém? Combinado? Ok, pregador, combinado, mas só tem um porém. Pois não, meu irmão? Como você é um produto de vendas e como eu estou pagando, eu quero 2 paralíticos andando, 3 cegos de nascença, ambos voltando a enxergarem, 20 almas convertendo a Cristo, 3 pessoas sendo curadas de câncer, 30 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e um morto de volta à vida. E aí, tá fechado? Vamos agendar para quando, pregador? Só Jesus na causa.
Notícias do dia. Escutem bem o que eu vou dizer. Se algum de vocês quiser ir embora, a hora é agora. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. Buka. Baby udah bagus, acting Baby udah bagus. Cuman jangan lama kali nangis ya. Traga notícias de longe, de cada amanhecer.